A Ellie não é a cura. E o Joel estava correto, do ponto de vista médico-científico, é claro. Eu sou o João Alho, eu sou médico. Fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar por que, do ponto de vista científico, a Ellie não representa a cura em The Last of Us. Já dá um like aqui nesse vídeo e segue aqui o meu perfil, clica no sininho, para poder o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais gente ainda. The Last of Us, segunda temporada, tá bombando. O segundo episódio, que rolou domingo, na Max, na HBO, é um dos melhores episódios de séries de todos os tempos. Tá todo mundo falando dele. Tem muita inspiração no Game of Thrones, né? Naquele episódio da quinta temporada, lá em Durulá, Hard Home, ou na Batalha de Winterfell, na oitava temporada, no The Long Night, dos maiores episódios também. Tem muita coisa influenciando ali, naquela questão de Jackson, né? O episódio tá lindo demais. Só que o que pegou de verdade a moçada foi aquela cena, não vou dar spoiler, né, pra quem ainda não viu, do Joel colhendo os frutos amargos de uma coisa que ele fez na primeira temporada. Muita gente fica comentando, e aí, o Joel estava certo? Era para ter deixado a Ellie lá com os vagalumes? Era para ter ido embora? Ele fez certo em salvá-la? E aí, qual é o certo ou errado? Claro que isso é um dilema ético, né? Ter feito toda aquela chacina ali no Hospital dos Vagalumes em Salt Lake City. Aconteceu, né? Fazer o quê? Mas, do ponto de vista médico, eu quero te mostrar que a Ellie não representava a cura. Se você ainda não está tão por dentro assim, The Last of Us é uma série da HBO, inspirada também num game, super legal, todo mundo sabe que é ótimo, eu sou super fã do The Last of Us, desde ali do PS3, e a gente sabe que existe uma pandemia em que um fungo chamado Cordyceps, que ele é de verdade, né, um fungo que existe ali, que domina a mente de alguns artrópodes, de alguns insetos, agora está atacando seres humanos, e domina as pessoas, viram os verdadeiros zumbis, está atacando as pessoas e acabou a sociedade como a gente entende hoje. E a Ellie representaria uma cura, porque ela é imune ao cordyceps, já foi mordida e não apresentou ali nem os sinais da infecção. E então existe uma esperança que alguns pesquisadores conseguiriam extrair dela uma cura, uma vacina, e aí conseguir reverter esse processo e restaurar a humanidade, como era antes daquele surto. Só que, meu amigo, não tem mais como voltar atrás. Do ponto de vista científico, por que que uma vacina vindo da Ellie não era possível, pessoal? Nós estamos em 2025, a gente sabe, as vacinas salvam vidas, as vacinas são muito importantes para várias coisas, mas infelizmente, até agora, 2025, não existe uma vacina contra fungos. Os fungos fazem várias doenças contra nós seres humanos e contra animais, mas não existe nenhum tipo de imunização, de vacinação que proteja contra doenças causadas por fungos. Isso é sério. Por que que isso acontece? Primeiro motivo, os fungos são seres muito complexos. Eles são seres que nós chamamos de eucariontes. Existem na biologia dois tipos de seres vivos. Os procariontes, que são seres mais primitivos, que têm processos biológicos mais simples, como as bactérias, né, por exemplo, ou também os chamados eucariontes, como nós, seres humanos, os animais, os vegetais, e os fungos também estão incluídos ali. Ou seja, eles evolutivamente são muito mais parecidos com nós, humanos, com nós, animais, do que as bactérias, né, do que até mesmo os vírus e os protozoários. Portanto, eles têm moléculas muito similares, o que dificulta você criar vacinas e anticorpos contra eles, porque são muito parecidos com a gente. Como é que a vacina é discernir quem é quem, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para você entender, você precisa também compreender a nossa imunidade. Nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é aquela que a gente já tem com a gente. É a primeira barreira que os invasores, né, as bactérias, os fungos, as coisas que vão nos infectar, têm para nos atacar. A nossa própria pele, a saliva, a lágrima, o muco nos nossos órgãos, entre outras coisas, já são uma barreira natural. E temos também algumas barreiras de imunidade, como algumas citocinas inflamatórias e também algumas células, como os neutrófilos, né, que estão ali no nosso sangue para nos defendermos. Eles são uma barreira que estão lá imediata. Você não precisa de nenhuma preparação para isso. Eles estão lá e pronto. É a imunidade inata. E temos a imunidade adaptativa, que são padrões da nossa imunidade, que eles precisam de algum preparo, de algum tempo, de algum trabalho para acontecerem. E a imunidade adaptativa, ela é dividida em duas imunidades. Então a gente vai ter a imunidade celular, que é uma segunda linha de defesa, com um tipo de célula que a gente chama de linfócito, especialmente o linfócito T.
E a gente vai ter também a imunidade humoral, que são os anticorpos, que são criados pelos linfócitos B e plasmócitos, né, que são linfócitos diferenciados. O que está pegando? Os fungos, quem cuida da imunidade contra eles é a imunidade inata. E dentro da imunidade adaptativa, praticamente só a imunidade celular, só os linfócitos T com um tipo de resposta que nós chamamos de TH1 e TH17. A resposta humoral, que a gente também chama de resposta TH2, que é a resposta por anticorpos, ela é muito, muito, muito pobre contra os fungos. É sério. Por isso que você não cria anticorpos duradouros, como a gente cria para o sarampo, para a rubéola, para a dengue, entre outras coisas. Então, os pouquíssimos anticorpos que são criados são muito temporários e não fornecem uma proteção mais definitiva. Então, já fica o recado. Se você não tem anticorpos duradouros, se os teus anticorpos não funcionam tão bem contra os fungos, a imunidade humoral, você não tem memória imune para isso, a vacina não teria sentido. Sacou? O que você tem achado desse papo? Unindo ciência, unindo medicina e The Last of Us? Deixa aqui nos comentários. Muita gente lá no Twitter, que eu fiz um post que teve mais de 1,5 milhão de impressões, brincou também assim, João, isso é uma série, cara, isso é uma coisa de fantasia e tal. Assim como não existe imunidade humoral para fungo, também não existe fungo que vira zumbi e tudo mais, essa coisa toda. É isso mesmo, pessoal. A gente tá aqui para se divertir e tal, não é querendo dar uma de sabichão, né, pra cima dos criadores da série e tudo mais. E a terceira coisa, que a série até que não explora tanto, mas o jogo explora bastante, e que explica por que não teria uma vacina contra o Cordyceps, os fungos têm uma propriedade que a gente chama de dimorfismo. O que é isso? Durante o ciclo da vida de um fungo, ele assume duas formas. A forma de hifas, que é o que a gente vê ali na série, saindo do cano ali de Jackson, a gente vê saindo da cabeça dos instaladores, dos baiacus, dos infectados, dos stalkers de forma geral, e a forma de esporos, que são simplesmente aquele pozinho que a gente vê no jogo, né, que fica em ambientes fechados e tudo mais. Isso acontece porque os fungos precisam desse tipo de variação quando eles vão fazer a sua reprodução. E quando eles mudam de pH, de temperatura, de ambiente, eles fazem isso para tolerar melhor um ambiente mais frio, mais quente, mais ácido, mais básico. E aí, com isso, eles têm formas diferentes e é mais difícil da nossa imunidade encontrá-los. Percebeu a esperteza deles? Assim, eles alteram a expressão de antígenos, que são propriedades naturais dos seres vivos, e aí fica mais difícil você criar anticorpos e criar uma imunidade contra eles. Os fungos às vezes parecem mais inteligentes do que a gente, seres humanos. A gente até tem na nossa imunidade inata, como eu falei, algumas células que são os macrófagos que vão lá e tentam capturar esses fungos. Só que os fungos também têm uma propriedade que a gente chama de mecanismo de evasão imune por polissacarídeos. É como se fossem armadilhas. E essas armadilhas chamam os macrófagos e induzem a formação daquela imunidade celular e faz com que seja ignorada a imunidade dos anticorpos ao humoral. É como se fosse uma espécie de isca, o famoso bait da internet que muita gente tem soltado para falar de The Last of Us. E por último, mas não menos importante, os fungos fazem uma verdadeira dança genética, que a gente chama de mimetismo molecular. Quando eles percebem que o hospedeiro, no caso os seres humanos, estão fazendo alguma imunidade mais duradoura, eles fazem alterações epigenéticas entre eles mesmos para fazer uma mudança ali nas proteínas de expressão. É o que a gente chama de mimetismo molecular. Isso faz com que se confunda na produção de anticorpos e, claro, toda hora estão mutando, e aquela vacina ou aquele anticorpo não seria duradouro contra eles. Meus amigos, tudo isso que eu expliquei, baseado em ciência, tenta dizer pra gente que a Ellie, então, seria sacrificada à toa. Mas será que seria tão à toa assim? O que acontece? Os vagalumes, como um grupo paramilitar, estavam ali atrás de quê? De poder. Não era só de cura e tudo mais. Eles estavam ali e iriam usar a Ellie e uma suposta vacina ou cura como uma ferramenta de dominação. Imagina, num mundo catastrófico como aquele, quem detivesse uma cura, uma esperança, conseguiria juntar mais gente ao redor de si e também teria um poder de barganha, que viraria poder militar e viraria depois uma ferramenta de opressão e de subjugação. Então existia também uma espécie de ambição, uma espécie de realmente projeto de poder em cima dessa suposta cura. Mas uma coisa que eu gosto de conversar sempre é, supondo que existisse essa cura, supondo que existisse a vacina e tudo mais, supondo que realmente era uma realidade, será que ela restauraria a humanidade? Pare para pensar no jogo e na série. Quantas mortes que acontecem ali são infecções, né? São pessoas que viram novos infectados, e quantas mortes são por trauma, são por agressões mesmo, homicídio mesmo que o infectado faz em você. Praticamente
pouca gente é infectada, só mordida e pronto. A maioria das pessoas é totalmente dilacerada, é totalmente esquartejada, é caçada mesmo, né? É predada pelos infectados, pelos instaladores, pelos baiacus, pelo todos esses tipos de monstros aí do Last of Us. A maioria das pessoas ali, elas são assassinadas, seja, né, predadas ou agredidas, ou são mortas entre humanos não infectados, né, pelos conflitos armados e também pela pobreza, pelas doenças, pelo caos social que aconteceu. Então, o que adianta você ser imune e atravessar a rua e um instalador te devorar ou quebrar teu pescoço? Mudaria muita coisa, né? Eu vejo isso também, essa coisa que talvez não seja tão raciocinada nesses elementos aí pelos fãs da série. Agora eu me pergunto, será que isso tudo que eu estou conversando aqui foi uma falha do roteiro de The Last of Us? Ou será que isso já era pensado? A gente também tem que entender que as grandes séries, os grandes jogos, as grandes produções artísticas de forma geral, hoje em dia, tem sempre uma consultoria científica por trás delas, médica e científica. Então eu duvido muito que uma obra tão perfeita como The Last of Us e com um investimento tão alto não tenha tido também grandes especialistas e grandes biólogos também que tenham ajudado na sua produção. Acho que isso foi mais uma coisa para trazer uma discussão e especialmente deixar a cabeça da gente com muita ansiedade para ver os próximos episódios. Eu sou um grande fã da série e estou muito ansioso por essa temporada e quem sabe pela próxima também que já está confirmada. E o que você achou? Fala aí nos comentários e compartilha esse vídeo com seu amigo que não perde um episódio do The Last of Us. E até a próxima.